Olha só, a Índia sofre um aumento da doença popularmente conhecida como fungo negro, o que fez o Ministério da Saúde de lá declarar emergência sanitária. Para saber mais sobre essa doença, a gente conversa agora com o infectologista Eduardo Sprins. Doutor, obrigado por conversar conosco mais uma vez. Primeiro, explica para a gente o que é essa doença, esse fungo negro ou fungo preto? Então, esse fungo ele causa uma doença que fica a pele com necrose ou o tecido com necrose fica negro. Ele não tem nada de negro. Felizmente é um fungo raro. Ele está no ambiente e pode até ser encontrado eventualmente nas nossas secreções nasais. E ele se aproveita, então ele é um oportunista, ele se aproveita de condições nas quais a pessoa fica com as defesas enfraquecidas. E aí ele cresce e aparece e causa doença potencialmente grave e até mesmo que pode levar a pessoa à morte. Doutor, fazendo uma comparação bem rasa, ele age como se agisse a herpes em alguns casos. Quando a gente baixa a imunidade, ela surge em quem tem a herpes? Só que ele é muito mais grave, porque o herpes, na maior parte das vezes, ele é autolimitado. Esse fungo, quando ele aparece, ele não é autolimitado. Ele, infelizmente, só para ou com intervenção médica ou se a pessoa morrer, porque a pessoa não tem como combater ele. Quando ele começa a crescer, não existe defesa na pessoa na qual ele está crescendo que vai fazer com que ele consiga resistir à infecção. E, doutor, a ligação dele com o coronavírus é simplesmente porque a nossa imunidade baixa ou tem outros motivos que geram ele se propagar dessa maneira que aconteceu na Índia? A pergunta é excelente e que muitas vezes nós mesmos tentamos responder. O que a gente tem de concreto? A cortisona é uma classe de medicamentos que a gente usa comumente para tratar a COVID moderada grave. Esse fungo negro adora ela, né? O nome dessa doença é mucormicose. Além disso, pessoas que têm vulnerabilidades para as doenças mais graves da COVID, como diabéticos, têm mais chance também de ter essa doença. E a COVID, quando ela é moderada e grave, ela faz com que a balança das defesas do nosso organismo fique totalmente desajustada. E em algumas pessoas, essa balança desajustada cai e fica quase que rasa no combate a doenças causadas por fungos que invadem o nosso organismo. Felizmente, isso não é comum. E, doutor, uma preocupação que imagino que as pessoas que estão vendo esse vídeo, essa nossa entrevista, é se isso passa de pessoa para pessoa. Existe essa possibilidade ou não? Não há nem necessidade de passar de pessoa para pessoa, porque o fungo está em tudo que é lugar. Então, como eu falei, eu posso ter o fungo aqui, mas como as minhas defesas estão adequadas, eu não tenho risco nenhum. Ele se aproveita quando as defesas caem e ele começa a se multiplicar. E as pessoas não têm nas suas defesas como se defender, porque quando ele aparece, a pessoa na qual ele aparece tem as defesas contra ele praticamente nulas. Então, ou a gente só consegue combater esse fungo, ou com um antifúngico específico, ou com a retirada cirúrgica nos locais que ele afeta o nosso organismo. É isso que eu ia questionar, né? Porque a gente tem visto no noticiário que vem da Índia que as pessoas têm que ser mutiladas para justamente conter a propagação do fungo. O combate a ele... Ele invade. Então, assim, como ele está... Ele pode entrar pela corrente sanguínea, que é pouco comum, mas geralmente ele entra pelas nossas... A gente inspira um ar que pode ter um pouquinho dele. Se a pessoa está com as defesas legais, não tem problema. Se as pessoas não têm as defesas boas contra esse fungo, ele invade
ele começa a crescer para dentro. Então, realmente é uma mutilação que as pessoas, porque somente o antifúngico muitas vezes não é suficiente para combater essa infecção. E você falou justamente do tratamento, né? E a pessoa precisa fazer cirurgia. Ele age muito rápido dentro do corpo. Quando o fungo atinge a pessoa e provoca a doença, ela age de maneira muito rápida, por isso que a gente tem que usar esse tratamento, às vezes, de mutilar? Se a gente lembra, quando a gente tem, por exemplo, há muito tempo atrás tinha paralelepípedo, né? Aquelas pedras que tem, que o carro roda, que a gente atravessa ruas. E quando crescia aqueles funguinhos verdes, a gente só conseguia que aqueles funguinhos verdes sumissem quando o sol batia e eles secavam. Nosso organismo, quando esses fungos crescem, é muito difícil de exterminá-los. É muito difícil. Então, às vezes, não somente o antifúngico é o suficiente, mas algumas vezes a gente tem que tirar locais em que há infecção do fungo, que dificilmente o nosso antifúngico vai conseguir atuar. Doutor, para finalizar nossa conversa, as autoridades sanitárias da Índia e de todo mundo conseguem entender por que esses casos explodiram justamente na Índia, em determinadas regiões, e no mundo? A gente já está com mais de um ano de pandemia, eu nunca tinha ouvido falar, foi justamente agora que ela surge. Tem alguma explicação? A gente consegue determinar o porquê disso? Isso é curioso, né? Tem casos que pipocam. Agora tem no Uruguai, nós temos aqui uns casos, são casos esporádicos. Qual é a razão? Aliás, se a gente for pensar, tudo que acontece na Índia, teoricamente vai ser 7 vezes ou 6 vezes o tamanho do Brasil, dada a população deles. Se a gente for pensar que pode ter pessoas mais vulneráveis na Índia, e se a gente for pensar nas condições sanitárias e higiênicas que as pessoas da Índia convivem com gado, convivem com animais na rua. Então, quem sabe lá, isso, quando existe uma queda nas defesas específicas para esse fungo, quem sabe lá pode ser mais frequente esse tipo de infecção. Doutor Eduardo, obrigado pela participação aqui conosco, falando então sobre